Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa receita é um delicioso pão de ló de chocolate, é isso mesmo. E nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer essa massinha super prática, eu tenho certeza que vocês vão amar e vai ser um sucesso aí na sua festinha. Fica super macia, fofinha, vocês vão amar. Lápis e papel na mão, bora lá para a receitinha. Primeiro passo, você vai preparar a sua forma. Eu, no caso, vou fazer um aro porque essa massa eu usei para montar uma bola aqui floresta negra. Mas se você quiser um tabuleiro quadrado, retângulo, enfim, é da preferência de vocês. Como eu estou usando um aro, eu peguei aqui papel alumínio para preencher, para forrar o fundo do aro. Lembre-se, gente, quando for colocar, observe para não deixar o papel alumínio entrar dentro da forma, do aro, né, no caso. Só coloca pelo lado de fora, tá ok? Aqui eu envolvi todo o aro nesse papel alumínio. Agora, se você for usar forma, aí você pode colocar papel manteiga no fundo ou untar qualquer outra coisa. E quando eu tô usando o aro, eu tenho que colocar dentro de um tabuleiro. Por quê? Porque a massa pesa para poder não desmontar, né, gente? Aqui na batedeira, eu já coloquei 5 ovos no meu bol, tá? Lembrando, gente, vai colocando de um por um, para não acontecer aí de ter nenhum ovo estragado e você ter alguma surpresa desagradável, viu? Coloquei os 5 ovos aqui, vou colocar 125 gramas de açúcar refinado, tá? Pode ser com açúcar comum também, só que o açúcar comum ele pesa a sua massa, o pão de ló não vai ficar tão fofinho, tão airado, beleza? Vou colocar aqui o meu batedor, vou tampar a batedeira e nós vamos bater isso aqui em velocidade alta, começando devagar até alta, até dobrar de volume. E o ponto é quando você passa o dedo e não sente mais o açúcar. Gente, isso varia de batedeira para batedeira o tempo. Se você não tiver a planetária e for bater na batedeira comum, bate 15 minutos com velocidade alta que dá certo. A minha aqui não deu nem 5 minutos, porque a planetária ela realmente é mais rápida. Veja só como dobrou o volume. E o ponto é esse, você pôs o dedo, não sentiu aqui cristalzinhos de açúcar, ela está pronta para o nosso segundo passo. Agora, para o nosso segundo passo, eu tenho aqui 75 gramas de farinha de trigo e 50 gramas de chocolate em pó 50%. Eu estou usando chocolate comum. Se você gosta do meio amargo, pode ser também, não tem problema. O que é que nós vamos fazer? Primeiro passo, eu vou misturar esse chocolate na farinha de trigo e vamos dar uma leve misturadinha, porque nós vamos colocar os dois juntos, agregando aí aos poucos. O chocolate meio amargo, gente, é bom que ele tem menos açúcar. Então isso também interfere um pouco aí no peso e na sua massa para ela ficar mais airada. Mas não tem problema ser o comum não, tá? E aí nós vamos colocando aqui aos poucos, tá? Mas evita mexer muito na massa, porque quanto mais você mexe, mais ela vai perdendo o arzinho. Então eu coloco aqui de uma vez, ó, e com auxílio de um fouet, gente, você vai misturando levemente, ó, tá vendo? Aí a pessoa pergunta, quem não tiver fouet, pode ser colher? Até pode, mas não vai dar o mesmo efeito não. Não fica airado, não dá leveza, não entra o ar necessário na massa não. Mas não entra mesmo. Ó, é mexer delicadamente, gente. Delicadamente, tá vendo? Mexe aos poucos. Vocês vão perguntar, cadê o fermento? Não vai fermento? Não, gente. Massa de pão de ló não vai fermento. A verdadeira massa de pão de ló não vai fermento. Nem a de chocolate, nem a tradicional. Se pessoal, eu quero colocar fermento, coloca. Eu quero colocar essência, coloca. Mas deixa de ser pão de ló. Vira um bolo normal, tá? Não vai fermento. Se você bater ele direitinho, no ponto certo, para entrar ar nos ovos aí, para a massa ficar airada, ele vai crescer e não vai ficar com cheiro de ovo. Mas tem que seguir os passos de fazer corretamente, bater certinho. Quem quiser fazer um bolo maior, é só dobrar a receita, tá, gente?
os ingredientes aí que dá super certo. Eu fiz pequeno porque eu ia fazer um bolinho menor mesmo. Mas quando eu faço um bolo grande naquela forma retangular, maior, realmente eu dobro a receita e dá super certo. Depois que você misturar tudo bem direitinho, vem aqui com a sua forminha que você já separou, né? Que já tá ali o seu aro bem bonitinho. E vira a sua massa aqui. Com muita delicadeza, ó. Pode usar um pão duro aí, para te ajudar a rapar bem. Coloca toda a massa aqui dentro. Com a massa toda colocadinha aqui dentro, agora nós vamos levar isso aqui ao forno, que já está, né, pré-aquecendo, mais ou menos meia hora, depende de forno para forno. Ou até que você enfie o palito e ele saia seco, tá bom? Gente, ficou meia hora no forno, tá? Já assou. O teste é esse, você enfia o palitinho, se sair limpinho, ele tá pronto. Agora vamos deixar esfriar para poder desenformar, não pode desenformar quente. Bom, já assou, agora nós vamos tirar. Né? Eu tenho aqui, tá vendo? O fundinho. Peguei um prato para poder colocar, ó. Vou abrir aqui, ó, ó, está dando pra vocês verem, tá, né? Então, primeiro passo, a gente passa a faca em volta, ó. Passa com esse lado contrário aqui pra você não quebrar o bolo. E aí você empurra o bolo levemente, ó, devagar. E aí você, ó, então ele saiu inteiro assim, ó. Então é isso, pessoal. Aqui eu não vou mostrar como eu confeitei o bolo nesse vídeo, que meu intuito aqui foi mostrar e ensinar a fazer o pão de ló. Mas eu vou cortar para vocês verem como ele ficou. Como eu ia confeitei esse bolo, né? Eu tirei aqui a parte de cima, com auxílio de uma faca, bem rentezinha aí, para tirar essa casquinha dele. Tá vendo? Tirei toda a casquinha. Depois eu utilizei uma régua que eu uso só para cozinha, tá? Para medir o bolo, porque como eu queria dividir em 3 partes iguais, para não correr o risco de ficar tudo torto e desigual. Tirei a medida, dividi esse bolo assim em 3 partes e comecei a cortar o bolo. Depois, se vocês quiserem, eu posso postar aqui como foi que eu recheei e confeitei esse bolo, mas é totalmente amador, tá? Eu não sou profissional. Me deixe saber aqui nos comentários se você tem interesse de saber. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se estiver gostando das nossas receitas, não deixe de se inscrever. Deixe o seu joinha para fortalecer o nosso canal e interaja aqui conosco nos comentários, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Essas fotos são do bolo que eu fiz, Floresta Negra, utilizando essa receitinha da massa de pão de ló. Ficou curioso de saber como eu fiz? Então me deixa saber aqui nos comentários e já deixa o seu joinha nesse vídeo que eu vou postar para vocês essa receitinha, tá ok?